aqui. 95.5 aqui. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, graça e paz, bem-vindo ao programa Café com Maná, o programa que desce do céu todos os dias para abençoar a sua vida e o seu coração. Eu sou o pastor Kennedy Prado e vamos ficar juntos num tempo de unção, crescimento, alinhamento, graça. Amém? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Um abração do meu tamanho a todos. Um abraço, Denis. Deus abençoe você. Obrigado por estar sempre com a gente. Deus abençoe sua casa. Você, meu irmão em Cristo, que está em São Paulo agora, Deus abençoe muito a sua vida. Você que mora na região de Juiz de Fora também, ali, aquela região mineira abençoada, Deus abençoe a todos. Você do Rio de Janeiro, certo? Que está me ouvindo aí na região do Rio, estado do Rio de Janeiro, capital, Deus abençoe você. Florianópolis, agora eu estou em Floripa. Muitas bênçãos de Deus para todo esse estado, aqui em Santa Catarina, para a capital Florianópolis, as cidades ao redor de Florianópolis, Grande Florianópolis, aqui, Deus abençoe a todos. E o Rio Grande do Sul, barbaridade, se levantando, crescendo. Vocês vão se reerguer sempre, vão se reerguer em nome de Jesus, vão voltar mais fortes do que eram, em nome de Jesus. E bem-vindo ao Bispo Hugo de São Paulo. Shalom, Kennedy, shalom, Denis, shalom, cada ouvinte querido, pessoal do YouTube, né? Sejam bem-vindos nessa quarta-feira maravilhosa. Depois do culto de ontem, eu tô aqui renovado, meu Pai do céu, que culto, viu? Senhor da glória. O que aconteceu ontem no culto? Conta para nós. Rapaz, cada terça-feira Deus nos surpreende, né? Eu estava ontem comentando com a igreja que eu caminho há muitos anos, né, com Jesus. Eu converti numa igreja maravilhosa em Niterói, no Rio de Janeiro, e participei de igrejas assim que tenho saudades, né, do povo, da unção, da graça, da palavra. Mas, rapaz, o que eu tenho vivido na Zona Norte é algo que eu nunca vi assim, né? E olha que eu passei por igrejas muito, muito boas, né? Muito, muito maravilhosas. Mas Zona Norte tem me surpreendido, né? Porque uma coisa é você ter um grupo de pessoas que buscam, né? Um grupo dentro da igreja. Agora, quando você vê uma igreja inteira clamando, chega um momento assim que você está orando, a igreja está orando, né? Nós temos um momento que caminha para o fechamento do momento do altar, que a igreja dá as mãos e ora. Kennedy do céu, o barulho do avivamento é maravilhoso, né? Quando a igreja inteira orando, clamando, buscando, aquela presença, aquele fogo do céu, aquela unção poderosa. Ver uma igreja clamar é diferente do que ver apenas um grupo de pessoas, né? É um diferencial. E a igreja aprendeu a entrar em adoração. Ela não se preocupa mais, sabe, com horário. Ela está preocupada em adorar. Isso é precioso demais. A gente que tem que colocar um limite, né? Porque tem o momento da palavra, tem o decorrer do culto, né? Mas, meu Pai, Deus me deu uma palavra ontem, assim, que sabe aquela palavra que você não sabe de onde que sai? Você vai pregar ela, eu sou muito cuidadoso com a palavra que eu prego, né? Eu preparo cada item, eu pego as passagens bíblicas, eu não sou daqueles. Tem gente que vai para a igreja, pega um papelzinho, né? Anota os versículos e vai lá e prega, né? Isso. Eu não, eu tenho tipo um roteiro, né? Eu faço tópicos, eu ponho pontos, eu faço uma homilia, uma homilética, assim, eu me preocupo com isso. Mas é interessante, né? Uma palavra que você pensa que vai ser simples, ela explode no púlpito, né? Por causa da presença de Deus, né? Por causa da ação do Espírito Santo, né? É muito gratificante, né? Eu tenho sido muito... Um pouco aí. Agora, você fala assim, você deixa... Que palavra é essa? Se eu estou aqui no meu coração, assim, querendo saber, imagina os ouvintes, então. Enquanto os amigos não chegam... Ontem eu mostrei que lá em Juízes 6, a passagem que fala de Gideão, mas eu não abordei a vida de Gideão, não. Eu abordei o fato do que o afastamento de Israel da presença de Deus
fez com que Deus os entregasse nas mãos dos midianitas. E os midianitas, eles também eram os amalequitas, junto com o povo do Oriente, eles roubavam os bens e a produção do povo. Quem se afasta de Deus tem os seus bens roubados, tem a sua produção, né? Semeia e não colhe, não usufrui do que planta. E eu abordei esse aspecto que quem se afasta de Deus sai do ambiente das virtudes divinas, né? O amor, a alegria, a paz. Eu não sei você quem, mas quando eu me converti... Olá, Paulo Renato, shalom. Shalom, bom dia, boa tarde para São Paulo. Abraço para todos aí. Quando eu me converti, eu saí do ambiente que eu não sabia que ele era inóspito, né? Quando você vivia no mundo, você não percebia que o mundo era o mundo. E quando você entra no ambiente do reino, é a atenção do povo, o carinho, a bondade, aquela preocupação com a tua vida que você nunca viu em lugar nenhum. Verdade. Então, eu disse que, para resumir a palavra, né? O pessoal pode ver no YouTube, na palavra de ontem, o prejuízo que o homem tem quando ele se afasta de Deus. Os amalequitas se apresentam. Aí eu fiz um paralelo com aquela parábola daquele certo homem que caminha de Jerusalém para Jericó e cai na mão de salteadores. E o paralelo, né, dos midianitas com os salteadores. Aí eu fui fazendo, né? Quais são os midianitas e salteadores que te feriram, que te deixaram semi-morto? Ali diz que ele foi deixado semi-morto. E aí eu fiz o paralelo, midianitas e salteadores. E aí eu fui mostrando, você foi roubado na tua saúde, você foi roubado nos seus relacionamentos, na tua vida emocional, você ficou desanimado, você se tornou uma pessoa desistida. E fui relatando aonde que os midianitas atuam, né? Na vida financeira, na vida profissional, rouba casamento, rouba filhos, e por aí vai, né? Então eu fiz um paralelo dos midianitas e salteadores, e aí que a palavra cresceu, né? Porque Deus começa a trazer luz, né, para as pessoas começam a entender, e a igreja vibra, né? A igreja, né? Ontem nós tínhamos um público, a igreja lotada, né? Foi muito abençoado mesmo. E aí eu mostrei que o bom samaritano entra na parada, né? Porque o midianita e o salteador vêm para tirar de você, né? O ladrão vem para matar, para roubar, matar e destruir. Me ajuda aí. Roubar, matar e destruir. Matar, roubar e destruir. O ladrão vem mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então eu fui por aí, né? Mostrei. E o gostoso que eu fecho a palavra lá em Isaías 9, né, quando ele diz que o jugo vai ser quebrado, né? Amém. Como nos dias dos midianitas, né? E ali fala de colheita e despojos. Colheita é que você agora vai comer do que planta. Despojos, o diabo vai devolver tudo que ele roubou de você. Tudo que os midianitas, tudo que os salteadores roubaram, ele vai ter que devolver. 7 vezes mais, como diz lá em Provérbios. Então, foi uma palavra que explodiu, né? Bum! Explodiu. Não, e quando a palavra encontra um povo sedento, um povo que entra, aí é isso que a gente percebe na igreja, né? Uma igreja que realmente tem um compromisso com a seriedade, com a atenção, com mergulhar naquele culto, né? O culto não é para ser assistido, né? O Mar aqui está perguntando, que culto foi esse de ontem? Realmente, né? Foi demais mesmo, né? Foi sobrenatural. Agora, vamos para frente, né? Bom dia, Bispo João. Ele é o Bispo João. Ele está aí, mas não está? Bispo John, good morning. Tô por aqui, só tô terminando aqui. Tô na parte do café com maná aqui. Shalom, mano. Para quem não sabe, né? Pela cara, vocês podem ver que esse é meu irmão, né? Meu irmão caçula. Só que ele tá mais velho do que eu, viu? Eu que parece ser o caçula aqui.
Eu que pareço caçula aqui. Ele está mais usadinho. Ilusão, né? Ilusão de ótica. É interessante, olha lá, o benefício de ser essa mistura boa brasileira, né? Lá em casa tem branco, tem índio, tem negro, né? Meu pai era mulatão branco, né? Minha mãe era branca pra caramba, né? E meu avô, pai do meu pai, era caboclo, filho de branco com índio. Então, olha só a mistura bonita que saiu, né? Olha, João, um cara bonitão, né? Cara ajeitado, né? Nem vou falar a idade dele, né? Mas tá ajeitado, bicho. Até saiu do ar agora. Quem jogava mais bola? Quem jogava mais, hein? Quem jogava melhor dos dois? Eu, claro. Eu, com certeza, não tem nem dúvida. O único que era melhor do que eu lá em casa era o Homero, que era o meu irmão mais velho. Agora, o Humberto é pé de boi, né? O Humberto é perna de pau. Pelo amor de Deus. O meu segundo irmão, que hoje é o primeiro, né? Que o irmão mais. Eu era zagueiro. Na adolescência, eu tive um crescimento muito rápido. Isso me tirou um pouco o equilíbrio, né? João tem um pé pequeno. O João com aos 39, ele tem 1,84m, tem um pé pequeno. E passei a jogar muito mal por um período só, né? Dos 14 aos 16. Aí depois que eu parei de crescer, voltei a jogar bem de novo. Aí tirou titular. Tirou titular de novo. Bom, gente, hoje o nosso tema ele é muito, eu acho assim que é interessante, né? Deixa eu pegar aqui o que eu anotei para o nosso tema de hoje. Se a gente ponderar, porque às vezes eu vejo, como eu já comentei aqui no programa anteriormente, eu queria começar aqui pelo Kennedy, fazendo uma pergunta. Se a gente for ter um olhar positivo, fazer uma boa análise do resultado da igreja dos nossos dias, quais os benefícios que hoje nós vemos no Brasil pelo crescimento da igreja evangélica, do povo evangélico? Como é que você analisa isso, Kennedy? Vamos começar o tema aqui. Vamos ver se você consegue falar pelo menos em 4 minutos. Deus te ajude aí. Quais os benefícios da igreja na sociedade hoje, através do crescimento? Meu Deus, são inúmeros, né? São inúmeros. Com certeza, nós somos o maior centro de recuperação de ex no Brasil, no Brasil e no mundo, né? A igreja é um lugar de ex, né? E o ex na igreja ele é tão importante, tão valorizado quanto aquele que nunca foi. Então a igreja ela recupera o irrecuperável. Por exemplo, vou começar pelos os que se envolveram com drogas e se tornaram dependentes químicos, né? A igreja é o maior centro de recuperação, né? E outra coisa, com custo zero para o Estado. Né? Custo zero para o Estado. A recuperação de uma pessoa, colocá-la de volta na sociedade, né? Recuperá-la fisicamente e emocionalmente. A igreja é um centro, é o maior centro de recuperação psicológica, não apenas no Brasil, mas na Terra. Né? As pessoas são restauradas e devolvidas à sociedade equilibradas, com destino, com propósito. A igreja ela também é muito importante na prevenção, na proteção à saúde, né? Nós somos uma barreira enorme, né? E quase que intransponível contra o aborto, por exemplo. Então, hoje, se ainda não há um aborto no Brasil indiscriminadamente, é devido à resistência da igreja. Estamos lutando muito para isso, né? Para isso acontecer. Na educação, né? As melhores faculdades são evangélicas, sabiam? A educação evangélica escolar, né? As escolas que são evangélicas escolares, elas conseguem ter uma diferença. Eu converso com diretores de escolas, né, evangélicas de várias denominações, como a educação
evangélica, ela tem um toque diferente no sentido a realmente ensinar, né? Hoje a educação, infelizmente no Brasil está um caos, né? O que você aprendia na terceira série, hoje eles vão estudar na oitava, é bem diferente. A educação evangélica, a escola evangélica, então são N, eu poderia enumerar aqui vários fatores que a igreja contribui, bispo, para não estourar meu tempo, para a sociedade, para o Brasil, não só no Brasil, né, em todas as nações. Paulo, segundo esses benefícios do Kennedy, e a crítica que se faz à igreja? Porque se há o crescimento, existe uma crítica. Como é que você defenderia a igreja diante das críticas que se faz? De que o Brasil poderia ter uma nova prática, que o Brasil poderia ter outra influência na sociedade, que mais benefícios da igreja. Como é que você, como bom advogado que você é, como bacharel em direito, como é que você defenderia essa causa? Bom, a igreja tem cumprido o seu papel da melhor maneira possível, de acordo com o que o Kennedy falou aí. A igreja é a casa dos reis, né? Gostei dessa expressão dele aí. Realmente você tem dentro da membresia da igreja pessoas que foram isso, foram aquilo, fizeram aquilo outro, fizeram várias passagens pela história e tem uma vida transformada. Ao mesmo tempo, a gente vê, por exemplo, no caso da Sara, né, a gente fica um pouco dentro da nossa realidade, porque é a nossa prática diária, mas acredito que tem outros ministérios que estão tendo êxito nessa área também, que é a área do jovem, né? A questão do Arena, né, o projeto do Arena, a maneira como esses meninos chegam e com a história que eles chegam, e pouco tempo depois, menos de um ano, a transformação que acontece com eles é impressionante. Eles chegam desfigurados, às vezes sem referencial nenhum de paradigma, de parâmetro de vida, e dali a pouco, passa um tempo, você vê que não são todos, né? Não é todo mundo que dá certo, até porque o ser humano é um ser que escolhe, mas assim, a gente tem um êxito muito bom com relação a isso aí. Eu me lembro o tempo que eu estava, pouco antes de eu entrar em política, né? Você falou do bacharel em Direito, eu vou lembrar do político, o tempo que eu tive 16 anos militando em política de forma direta, né? 8 anos de mandato. Mas num período anterior ao meu primeiro mandato, eu me lembro uma vez que eu estava numa igreja, numa das igrejas da cidade, e era uma reunião do Conselho de Pastores, do qual eu fazia parte da diretoria na ocasião, e naquela ocasião prefeito e vereadores estavam presentes lá, e ela tinha um altar alto, assim, quase da altura de uma pessoa, bem diferente mesmo, e a gente sentado à borda do altar ali, aquilo, na hora do apelo, né, aquilo cercou de gente em volta, e tinha algumas pessoas ali que estavam visivelmente buscando uma transformação de vida. Eu peguei alguns vereadores que estavam ali no relacionamento que eu tinha, eu chamei eles para o canto ali do altar, fiquei de pé com eles, apontava o dedo, eu falava, presta atenção nisso, vocês têm que defender a igreja. Defenda a igreja, defenda as igrejas evangélicas, as igrejas católicas, defenda quem faz isso aqui, ó. Porque isso não custa nada para vocês, não custa nada para o Estado. A gente não precisa disso, a gente não quer verba, o que a gente quer é capacidade de trabalho, a gente quer largueza para poder trabalhar, a gente quer ajuda para trabalhar, vocês precisam ajudar a gente. Depois, posteriormente, obviamente, eu acabei entrando, né? Se você quer, não dá para ficar só falando, você precisa ir fazer a diferença. A igreja tem seus problemas, com certeza, ela é feita de seres humanos, então logo vai ter algum, como diria o comediante, né, no quadro dele, que já não se tem mais hoje, o tal do ser humaninho, às vezes dá um trabalho, né? Dá um trabalhinho aí, e por conta disso, algumas pessoas, infelizmente, passam uma ideia muito errada acerca do que é a igreja. Ontem, por exemplo, eu vi um vídeo
coisa de algoritmo, não coisa que você procura, mas às vezes sugere algumas coisas para você na tela do seu YouTube ali, né? Eu vi um vídeo dizendo assim, fiel desmascara falso profeta em cima do altar. E realmente foi uma cena assim muito triste, o cara forçando a barra para cima da mulher ali e tocando ela o tempo inteiro, tocando nela, sabe? Assim, o negócio estava dando até ruim de ver. E chegou uma hora, ele quis dar um abraço na mulher, e a mulher pegou e botou o braço assim, travou, segurou, empurrou ele para trás, virou para a igreja, falou, esse cara aqui não é de Deus, não sei quem foi que trouxe ele aqui, tudo que ele falou para mim não está batendo com a minha vida e tal. Foi um negócio bem, você vê que era uma pessoa séria, mulher, sabe? Fazia parte da banda, provavelmente uma igreja Assembleia de Deus, porque ela estava sentada na orquestra com um instrumento. E, infelizmente, essas coisas, às vezes, colocam uma imagem errada do que é a igreja, né? Mas eles não são a maioria, eles são minoria, uma minoria que deixa muito claro quem é quem, né? E por conta disso, a igreja merece toda a atenção e todo o respaldo da classe política e, por que não, da sociedade, até porque em Atos, para finalizar aqui, em Atos a gente vê aquela passagem onde eles contavam com a simpatia de todo o povo, né? E a cada dia aí o Senhor acrescentando aqueles que eram salvos. Então eu creio que a igreja cumpre esse papel sim, está avançando, e a gente vê os reflexos na sociedade, com certeza. João, quando você ouve tanto Kennedy quanto Paulo, é claro que nós temos que reconhecer nossas debilidades, aquilo que nós poderíamos ser melhores. Eu acho que a gente não tem que entrar num processo de autoelogio sem reconhecer nossas debilidades. Quando você analisa isso, como que você faria para reconhecer as debilidades, mas também fortalecer aquilo em que a gente tem sido muito positivo? Tá sem som, João. Tá sem som. Não dá para fazer uma análise por uma igreja, né? Nós temos que... A igreja como um todo, né? Ela representa uma grande vantagem, né? Para a comunidade, né? Até para o Estado. Né? Acho que a igreja, pelo ensino que faz, né? Ajuda as pessoas a terem uma visão menos... É difícil, nós vemos o individualismo, inclusive na igreja, né? É uma luta para vocês fazerem as pessoas se engajar, né, comunitariamente. Mas a igreja trabalha muito isso, trabalha muito o nosso egoísmo, né? É um lugar em que você é chamado constantemente a participar, né, de eventos. Por exemplo, o dízimo é uma proposta, né, muito difícil se nós pararmos para pensar, né? E que mexe muito com o nosso egoísmo, né? O dízimo, a oferta, a presença nos cultos. A igreja trabalha a ética do sacrifício de uma forma muito positiva, né, para o caráter humano, né? E reforça essa postura de cidadania, de fidelidade ao Estado, porque nós trabalhamos muito esse respeito à autoridade, né, o respeito, uma postura não rebelde, né? A igreja prega isso, né? Que a gente tem que ser um bom cidadão. Mas, além disso, eu acho que a grande nota, né, da igreja é conferir às pessoas algo que elas não têm isoladamente, né? Que é um senso de pertencimento, né? Eu pertenço a essa igreja, eu sou dessa igreja, né? O que dá para a pessoa um fundamento para cooperar, né, com o bem da comunidade, um fundamento, vamos dizer assim, para a pessoa não se fechar na tendência egoísta que nós temos, né, que caracteriza muito a natureza humana, né, quer dizer, promove essa, como é que a gente pode dizer, né, essa cooperação, né, mútua, né, a igreja trabalha muito essa questão da ajuda ao necessitado. Além disso, representa uma economia para o Estado tremenda, né, porque prega um estilo de vida mais saudável, com moderação, né? Afasta as pessoas do excesso, afasta as pessoas das drogas, afasta as pessoas do alcoolismo, afasta as pessoas do consumo
de cigarro, da promiscuidade sexual. Todas essas coisas são fonte de doenças, seja na alma, seja no corpo, né? E a igreja trabalha a igreja traz saúde para a vida, né? Além disso, recupera já quem está doente, né? Quem está doente na alma, quem está viciado, as pessoas com esse tipo de comportamento desviante, né? Que é prejudicial para a comunidade, né? E a igreja recupera muito, né? Até porque tem uma pregação, né, um discurso, vamos dizer assim, profundamente reformador, né, redentor, vamos dizer assim, né, e confere um sentido, acho que interessante, né, porque a igreja conecta a pessoa com Deus, essa é a principal missão da igreja, né, conectar as pessoas com Deus. Isso dá para as pessoas um sentido transcendente para a sua vida, né? As pessoas passam a perceber que tem algo maior, né, para buscar, que dá significado para a vida das pessoas. A igreja valoriza o trabalho, a honestidade, né, ganha a vida honestamente pelo esforço, condena todo tipo de lucro fácil, né, como jogo, essas coisas que não levam a nada, né? E é uma grande fonte de informação para o jovem. Olha só, é muita coisa, gente. É muita coisa, uma tremenda fonte de bênção para a comunidade. Além disso, né, eu sempre digo, já falei isso uma vez aqui, na igreja dá para as pessoas uma fonte de consolo e conforto nas tragédias. É o único lugar em que você tem força, você é fortalecido na hora das tragédias, quando você perde uma pessoa querida. E a igreja dá sentido para esse momento, dá conforto, dá consolo e dá esperança, né? Não acabou aqui, né? Vai continuar, né? Você ainda vai encontrar essa pessoa, né, no momento de perda, no momento de dor. Então, o caráter benéfico da igreja é incalculável. É incalculável. Por isso, querido, que você que está nos ouvindo, quando as pessoas falam, por que a igreja não paga imposto? É porque todas as democracias do mundo, em todas as sociedades em que há democracia no mundo, a igreja não paga imposto, porque é evidente o caráter benéfico da igreja na comunidade. A igreja não paga imposto até porque ela não vende nada, né? E ao mesmo tempo, a fonte de renda da igreja são os dízimos dos fiéis, os dízimos e as ofertas do fiel. E quando faz essa entrega, faz uma entrega de um dinheiro já tributado. E como ela não vende nada, não faz para mim o mínimo sentido colocar a tributação para a igreja, assim também como as entidades filantrópicas, né, elas não têm que tributar nada. Ultimamente tem sido moda, né, atacar a igreja, falar mal da igreja. Nós temos que estar preparados para defender nossa comunidade. Gente dentro da igreja nos atacando, sabe? Perdão, ex-pastores, né, ou pastores, falando mal dos evangélicos, né, pegando aspectos negativos e supervalorizando detalhes, né? Claro que vai ter, como já foi falado aqui, né, aspectos negativos existem em tudo, na família, em tudo você vai encontrar aspectos negativos. Mas olha para os benefícios, né, que são incontáveis, né? Eu achei muito boa a resposta de vocês três, porque traz um escopo, né, de um reconhecimento dos benefícios inegáveis, como o João disse, incontáveis para a sociedade brasileira, né? O Brasil, em termos de refúgio, a igreja hoje é um lugar de refúgio, né? É um lugar de ajuda. É interessante quando uma pessoa chega na nossa igreja e chega com uma necessidade rápida, né? Uma necessidade, eu preciso de uma passagem, eu preciso de uma cesta, eu preciso de um lugar para dormir. Meu pai, eu já perdi a conta inúmeras vezes que eu recebi pessoas que não tinham onde dormir, a gente aluga um quartinho e começa a trabalhar para ajudar aquela pessoa de uma maneira prática, né? Então, a igreja é um lugar de abrigo, um lugar de refúgio, é um lugar de proteção e de formação do caráter, né, do cidadão. Então, e como eu preguei ontem, né, a igreja é um lugar, é a hospedaria do céu, né, onde a pessoa chega arrebentada, como disse o Paulo Renato, os jovens chegam completamente feridos, perdidos, e encontram um norte, encontram um referencial, encontram um estilo de vida saudável, como disse o João.
Glória a Deus pela resposta de vocês, viu? E quando a gente analisa a influência disso na sociedade, o evangélico tem contribuído para o movimento conservador no Brasil, Kennedy? Você que gosta do assunto. Sim, sim. Vou pegar a Bíblia aqui. Quer ver? Malaquias, o último versículo de Malaquias, se eu não me engano, acho que é isso. Vou abrir aqui rapidamente, tá? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vocês estavam falando aí, eu estava me lembrando de um menino, um jovem de 15 anos, que também chegou assim na igreja, desfigurado, como o bispo Paulo Renato falou, né? E ele deu testemunho de que ele está aprendendo a honrar a sua mãe e o seu pai na igreja. Ele está aprendendo a ser filho. Ele converteu e, através dele, veio a mãe e, junto com a mãe, o seu padrasto, né? Então, e aí ele contando que ele está aprendendo, vendo, convivendo com a igreja, convivendo com outros filhos. E ele ficou impressionado quando ele foi na casa de outras famílias e ele viu os filhos honrando os pais. E ele percebeu o quanto ele estava longe disso, né? E ele começou a sofrer muito, porque ele falou assim, puxa, eu não honrei a minha mãe, eu não respeito, eu não honrei o meu padrasto, ele me cria desde meses de idade, ele merece respeito, honra. E ele me contava isso assim, chorando, sabe? Ele me fez até chorar, no momento assim que ele teve de entendimento. E ele falou assim para mim, pastor, isso é muito importante para mim. Eu não tive isso, essa educação. Minha mãe está recebendo isso aqui. Ele agradecendo, um menino de 15 anos, agradecendo o que a igreja está fazendo pela casa dele. Então, sim, a igreja, aí entrando na resposta diretamente, né? A igreja, sim, ela é conservadora nos costumes, nos valores, né, que é tradicional, né, nos costumes judaico-cristãos, sim, e mantemos isso. Uma vez eu falei, a tradição que a igreja luta para que ela permaneça, ela é ótima, ela tem muito a ver no comportamento, tem a ver com caráter, tem a ver com esse princípio de honra, de valores, com a família, sabe? Que é dor maior do que um filho vendo o pai se separar, uma discussão dentro de casa, crianças abaladas, uma mulher sofrendo quando é abandonada, um homem em depressão, sem saber como sustentar ou como responder às crises do dia a dia. E a igreja conservadora, como dizem aí os nossos inimigos da fé, né, nos atacam, a igreja restaura, a igreja cura. Então, isso é tremendo, é maravilhoso. Então, lógico que nós somos, eu não sei se o nome certo é conservador, né? Talvez seríamos mais tradicionais, né? Nós temos uma tradição, temos as nossas tradições, nossas bandeiras, e não abrimos mão disso, não cedemos, né, ao que é moderno e fora do propósito. Nem tudo que é moderno é ruim, mas essa tradição que a igreja tem, que a igreja ensina, que a igreja passa, ela é maravilhosa. Que eles não chamem do que quiserem, mas a igreja fica mais forte ainda, bispo. Quanto mais atacada, a igreja cresce, já percebeu? É igual massa de pão, né? Quanto mais batem, mais a igreja se fortalece, né? A igreja fica, ela cresce. Então, até a perseguição nos faz bem, né? Até essa perseguição que ainda é um pouco velada no Brasil, ela nos faz bem porque a igreja está mais unida, né? A igreja está muito mais unida nesses últimos anos do que antes. Essa polarização aí que nós vemos hoje no Brasil, né, de uma certa maneira, trouxe mais identidade à igreja. Mas eu gosto de falar que nós temos nossas tradições, né? Aquela tradição que eu aprendi em casa, que quando eu chegava na casa dos meus avós, eu dizia assim, bênção vô, bênção vó, né? E
Eu falava isso por educação, por respeito. Depois que eu fui entender que isso era a bênção deles para a minha vida, né? É isso. Estou com a Amy aqui no meu colo hoje. Ela está carente. É a filhotinha de Shih Tzu da Gisela aqui. É a minha nova concorrente aqui, ó. Olha que graça, ó. Ela é conservadora também, né? O Paulo, qual seria a verdadeira influência ou aspectos que você percebe hoje na sociedade que revela isso que o Kennedy acabou de falar? Na política, vamos dizer assim, nos movimentos da própria mídia hoje que a gente vê, né, um movimento conservador forte no Brasil. Como é que você identificaria tudo isso que o Kennedy falou na sociedade brasileira? Tem pessoas dentro da igreja que se despertaram para o seu posicionamento político, né, justamente por conta da influência do evangelho na sua vida. Elas tiveram uma experiência com Deus. Essa experiência com Deus, em primeira mão, não muda muito a cabeça da pessoa em relação a essa visão política. Mas o aprofundamento, a consolidação da fé dela, isso sim, começa a levar ela a um enfrentamento dos seus valores, né? Ela começa a confrontar valores e ela começa a fazer contas. E eu falo por mim mesmo, né? Eu acho que melhor posicionamento agora aqui é falar de si mesmo, né? Eu já tive um viezinho de esquerda na minha linha de pensamento durante, por exemplo, o final da minha adolescência e entrada da minha juventude. Eu achava que a esquerda era a solução para o Brasil. Eu achava que essa coisa do vamos ajudar o pobre, vamos promover, etc. Aquele discurso era encantador. E por conta disso você passava a acreditar. Influência de amigos, né? Você já leu Karl Marx, você já leu Engels, você já leu isso, aquilo, você já leu da Revolução Francesa, você já teve uma fase aí, né? O pessoal dos anos 70 aí na sua adolescência aí, meados dos anos 80, como eu, né? Até início dos anos 90, tinha essa coisa assim do intelectualoide, vamos ler, vamos buscar, só que você lia o que os outros liam e dava a opinião que os outros davam. Até que, numa oportunidade de experiência com Deus, na palavra você tem esses valores confrontados e você via que certas contas não fechavam. E ao observar, você percebia que aquilo que se prometia não se cumpria. E o que se tinha, ao invés de um projeto de serviço, era um projeto de poder, onde só quem alcançava o poder se perpetuava, tinha vida palaciana, tinha poder de força, influência, era blindado, mas de fato não executava tudo aquilo que o discurso prometia. Aí então, para o cristão isso, o cristão autêntico, verdadeiro, um homem da palavra, mulher da palavra, essas contas não fecham. Então, por conta disso, eles começam a reavaliar os seus valores, como foi o caso que aconteceu comigo. Eu não posso nem dizer assim, né, eu sou um conservador, eu sou de direita, porque, na verdade, o que mudou em mim foi o cristianismo que me deu essa visão, que me deu a cabeça que eu tenho. Por conta disso, a gente se assemelha muito ao pensamento de direita, ao pensamento conservador, nas suas essências. Então, a gente acaba sendo rotulado aí, não no mau sentido, no bom sentido, como conservadores ou então como pessoas de direita, né? Na verdade, ser cristão é muito além disso. E é o que eu tenho visto assim, a igreja promovendo muito nas pessoas, porque nessa lida com o rebanho, né, nessa lida pastoral com a congregação, você conhece as pessoas assim na sua linha de pensamento, elas não deixam de manifestar isso. Mas quando elas falam, por um tempo depois, você vê que muita coisa na cabeça delas mudou. A igreja tem dado, inclusive, essa contribuição, né? Ela tem levado as pessoas a pensarem de uma forma mais lógica, mais racional, os valores que estão agregados, abrigados no seio da sociedade.
João, quando nós vemos hoje os políticos brasileiros, até famosos hoje, né, como Nicolas Ferreira, que tem uma influência tremenda nas mídias, né, com a popularidade alta, além de outros que não são evangélicos, como é o caso de outros políticos conservadores, como o senador Girão, entre outros, né, que têm posições conservadoras, que são conservadores dos costumes. Essa influência no Congresso, no cenário político brasileiro, né? Você vê hoje gente, até mesmo no Supremo Tribunal Federal, que foram chamados de terrivelmente evangélico. Como é que você vê essa influência do evangélico na política brasileira? Ela é positiva? Como é que você analisa isso? O que é política, né? Política se você parar para pensar, a política tem dois fatores importantes, né? Que é a elaboração das leis, né? Que vão definir o comportamento social, vão ter uma grande influência sobre o comportamento social, né? Por exemplo, definir se o aborto é legal, definir as regras que vão regulamentar a vida da família, a liberação das drogas, vários aspectos, né? Isso é política, né? A elaboração de leis, né? E outro aspecto da política é a realização de políticas públicas, né? Onde é que você vai investir o dinheiro arrecadado? Quais políticas você vai priorizar? Você vai investir mais em segurança? Você vai investir... De que maneira você vai promover a educação no país? São políticas públicas. Então, a política tem essas duas, vamos dizer, esses dois fatores de atuação, né? Não é só isso, obviamente, mas tendo em vista essas duas realidades, né? A elaboração das normas de conduta que vão reger, né, toda a comunidade, né? Na verdade, a política é a organização da comunidade, né? São regras que vão e políticas que vão organizar a comunidade. É óbvio que o evangélico tem o direito de participar do debate, né, de como é que isso vai acontecer, como é que as leis vão ser elaboradas, quais políticas públicas vão ser aplicadas na comunidade, porque os evangélicos são 30% dessa comunidade. Como é que você vai dizer que 1/3 da comunidade não pode participar do debate sobre como essa sociedade vai se organizar? Isso é tão tolo, né, se a gente parar para pensar, né? Não, mas o Estado é laico. O Estado ele é laico, mas não nesse sentido de exclusão, né, de parte da comunidade porque ela tem uma crença religiosa. O Estado é laico porque o Estado não pode favorecer uma crença religiosa, não pode tomar partido para inibir a prática de nenhuma religião, e o Estado é laico porque também não pode estimular, né, uma crença em prejuízo de outras. Não significa que não pode dialogar, não posso fazer acordos e dar incentivos, né, para iniciativas que interessem a sociedade, que venha de uma igreja. Por exemplo, uma faculdade, uma universidade, um hospital, o Estado pode incentivar essas iniciativas, ainda que elas venham de uma igreja, ainda que elas sejam de uma igreja. Então, há muita confusão hoje no meio social, inclusive na mídia, quando eles querem inibir a igreja de participar do debate público. O debate é público, todos podem participar. Quando você quer excluir 1/3 desse debate só porque essas pessoas têm uma crença, né, porque essas pessoas acreditam, não faz sentido nenhum. Isso não é democracia. A democracia liberal, um pressuposto da democracia é que no debate público todos têm voz. Esse é o pressuposto fundamental, né? E nós temos direito à voz. Se nós não tivermos direito à voz, não é mais democracia. Então, quando você quer tirar a voz do evangélico só porque ele é evangélico,
você está ferindo, né, violentamente a democracia. Agora, a maneira como nós participamos, às vezes, ela é problemática, né? Acho que a igreja, os evangélicos podem participar, mas a igreja eu acho que deve evitar tanto quanto possível, né? Nem sempre é possível, mas tanto quanto possível a partidarização da igreja. A igreja não deve apoiar um partido, mas a igreja deve se manifestar a favor de valores, né? Que aí os candidatos que se identificam com esses valores vão se apresentar, né? E a igreja vai procurar escolher. Nós temos uma tendência, né, um pouco conservadora, não dá para negar, né? Porque há valores que nós queremos defender, como a família nuclear, né? Nós acreditamos na família nuclear, que hoje está debaixo de ataque, né? Nós acreditamos na defesa da vida, que hoje está debaixo de ataque, na questão do aborto, da eutanásia. E nós somos conservadores em relação ao uso de drogas, porque sabemos o prejuízo que traz, né, para a comunidade. Enfim, algumas posições nossas são conservadoras. Isso não significa que nós sejamos de direita, né? Porque a questão da sexualidade também, né, João? Questão da sexualidade. E há políticas de direita que a gente não se alinha, né, com essa questão de endeusar o mercado, né, e não procurar desenvolver políticas que favoreçam a família, o próprio trabalhador, né. Em alguns aspectos nós não somos assim tão de direita como nos acusam. Nós somos conservadores em relação a alguns. Há todo um debate sobre isso, né. Se você pegar esse filme do J.D. Vance, né, que eles estão chamando de uma nova direita, né, porque é uma linha de conservadores que foca muito no trabalhador, né, no trabalhador médio dos Estados Unidos, né, nessas famílias que são profundamente disfuncionais, nessa filosofia de que o mercado vai arrumar tudo, né, que o bolo vai crescer, depois vai distribuir, e eles estão vendo que não é bem assim, né? Você está gerando com esse individualismo desenfreado, né, que a direita prega, famílias muito disfuncionais, né? Então, acho que a igreja tem um papel muito grande nisso, né, de trazer esse equilíbrio, né, nessa maneira de pensar, né? Kennedy, você já tem político favorito? Quando você vê hoje no Brasil a expressão dos políticos brasileiros, como Bolsonaro, como Nicolas Ferreira, o próprio Tarcísio, né, governador aqui de São Paulo, como é que você está analisando o crescimento dos políticos evangélicos no Brasil? Positivamente, de maneira bem positiva. Assim, eu vejo, é muito importante termos essa representatividade. São corajosos, né? Hoje são bem, porque eles são muito atacados, né? Eles têm e a política não é igreja, né? Se você entrar na política, você vai ter que usar a espada e estar muito bem preparado, afiado para poder responder e ser atacado e atacar, né? Então eu fico feliz de termos um deputado como Nicolas, um jovem deputado, né? E com tanta força, com tanta convicção da sua fé. Ele é um exemplo de um jovem restaurado que recebeu da igreja uma força que ele não encontrava. É um exemplo. Eu fico feliz de ver um governador como Tarcísio em São Paulo, né, que dá para ver claramente. Eu creio que até aquele que não é evangélico tem admiração por ele. Não é possível não admirar ele. E outros também que não são evangélicos, né, mas que têm condutas que nós nos alinhamos, como o Zema, em Minas Gerais, o Ratinho, no Paraná. Nós vemos inúmeros assim. Eu fico feliz com vários evangélicos que estão ali realmente sendo políticos no bom sentido, né? Não estão ali para se aproveitarem de um momento ou que se aproveitam para enriquecerem, né? Infelizmente isso também acontece,
Tivemos aí no Rio de Janeiro um ex-governador que usou a palavra evangélico, e ele e a sua esposa acabaram presos, né? Então, isso também é muito triste. Mas os de hoje, a grande maioria, são heróis, porque eles estão lutando, estão nos representando bem, a grande maioria, né? A grande maioria, até a gente vê na mídia. Tem aqueles que tentam se aproximar do evangélico para atrair votos, é muito normal isso agora. A gente não pode falar nomes aqui, né? Mas eles são preparados para pescar voto dos evangélicos, então peço que você tenha muito cuidado em relação a isso, analise muito bem isso, mas de uma certa maneira eu vejo muito positivo isso, muito, de uma maneira bem positiva. Aleluia. Nós estamos caminhando para o final, né? 5 minutos finais. A gente poderia ficar aqui falando muitos aspectos positivos, né? Eu quero lembrar aqui o pessoal do YouTube, que está aqui acompanhando a gente, né? Que são tantos, né? Aqui está o Omar, como sempre, né? Da Zona Norte, o Cláudio Zimmer. Bom dia, Pastor Kennedy, irmãos. A Sinara Magueta, a Márcia Bispo, que cumprimenta a todos aqui, Claudemir Martins. Claudemir diz, glória a Deus, vivo pelas vossas vidas, né? Esse programa tem muito me edificado, cada vez crescemos mais em Cristo. Tem um tal de Paulo Renato aqui, que eu não sei quem que é, né? Aparece aqui, Bispo Paulo Renato, a Lisiane Rosa, a Mary Emiliano, né? Também cumprimento a todos. O Vitor, vou dizer a mesma coisa que eu vi um pregador dizer ontem, que a igreja perfeita fica trancado dentro do quarto. Quer igreja perfeita, fica trancado dentro do quarto. Alguém falou isso ontem, não sei qual de vocês que falou isso, né? Não somos perfeitos, mas estamos sempre nos aperfeiçoando até a vinda do Senhor. Isso é o Vitor, né? A Vera Pereira, a Carla Gasparotto, a Kennedy Prado também, não sei quem que é esse aqui, se é africano, se é príncipe, né? Os dois. Ele diz aqui, o pastor Kennedy fala, na igreja encontrei e aprendi com muitos pais que me adotaram. Paulo Renato, no meu caso, a igreja adotou minha família inteira, pai, mãe, irmãs, é verdade, todos queridos demais. E fechando aqui a Sinara Magueta, onde está a democracia? Nossa voz é ocultada, excluída, né? Então, nós temos aí as considerações finais, 1 minuto para cada um aí, Kennedy. Amém. A igreja não vai ser destruída, nada vai parar a igreja, nem o inferno, nem a política, nem a guerra. Nós vamos continuar crescendo e avançando, levando a bandeira de Cristo Jesus para sempre. Paulo? O que move a gente é aquilo que a gente crê, né? E a gente crê aquilo que a gente atestou. Nós não cremos vaziamente, nós atestamos aquilo que cremos, porque o poder da fé é transformar a palavra em realidade, né? E isso aconteceu nas nossas vidas, por isso cremos, por isso avançamos. Queria deixar um convite para todos, amanhã eu reforço, nessa sexta-feira agora, 20 horas, lá na Avenida Carneiro Leão 1020, nós vamos ter um culto especial de homens, vai ser um momento diferenciado para os homens da igreja e também para os convidados que eles forem levar. Vai ter toda uma ambientação, vai ter carro antigo lá, moto, um monte de coisa lá. Tá bem bacana, viu? Eu de você não perdia, não. João, as considerações finais aí. Eu acho que nosso desafio é nós termos uma postura de saber defender bem, né, a importância fundamental, né, do povo de Deus, da noiva de Cristo, né, da igreja, articular bem isso, né? E é um desafio, porque quando a igreja é atacada, a gente fica balançando, né? Nosso desafio é não se deixar vencer pelo mundo e ter orgulho da igreja. Nós precisamos desenvolver um orgulho de ser evangélico, um orgulho de fazer parte da igreja evangélica de Deus. Acho que isso é fundamental. Eu também concordo, viu, gente? Glória a Deus pelo programa de hoje. Eu creio que quando a gente ouve tantas considerações, né, a gente conclui como é bom vermos o crescimento da igreja evangélica no Brasil. Eu louvo a Deus, né, porque quando eu me converti, éramos minoria, muito minoria, né, éramos ETs sociais.
E hoje fazemos parte, influenciamos e incomodamos. Isso é sinal que nós estamos incomodando a sociedade. Por isso começou a perseguição, com o artigo da Folha de São Paulo que o João mencionou, acho que foi ontem, né? Que será que o artigo dizia, será que vale a pena tentar negociar, né, com esse povo? Então, estamos aí para incomodar, mas nós não incomodamos para atrapalhar, incomodamos para contribuir com a sociedade brasileira. Vamos encerrar aqui na rádio, e no rádio daqui a pouco a gente volta aqui no YouTube. Vai lá, Denis. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. É isso aí, gente. Bênção. Muito bom. Glória a Deus. A gente tinha que... Eu queria ter falado mais dos personagens, né, que estão influenciando o Brasil hoje, os conservadores mais influentes do Brasil hoje. Eu acho que o senador Girão está com um papel muito contundente, né, no Senado. Acho que a gente esperava que seria o Magno Malta, né, mas o Girão tem feito esse papel. Mas ele não é evangélico, né? Não, ele não é evangélico. Ele é espírita, mas é conservador. Né? Mas é conservador. Ele é espírita, mas é conservador. Ele esteve na igreja de Ribeirão Preto, recebeu oração, foi muito assim humilde, ajoelhou. Interessante, né? Ele é diferenciado. O bispo Kleber orou com ele, gostou muito dele, né, da postura dele. E a gente pode falar aqui, né, porque nenhum de nós aqui, como é que fala, vota nele, nem é do estado dele, né? E outra pessoa que também, o Nicolas Ferreira, que também está despontando, né, e tem aparecido muito nas redes, nas mídias. O Gayer, lá de Goiás, também, né, tem se destacado muito, né? A própria o Gayer é católico. E a Kix de Brasília também, né, que tem se destacado muito. São pessoas que têm sido assim, figuras, né, que são zombadas pela mídia, mas que têm tido um papel interessante, né, na política nacional e acaba sendo assim aqueles que denunciam os avanços da esquerda, do progressismo, né, com veemência nas mídias sociais. Eu creio que a informação trazida por esses políticos hoje nas mídias, né, nas suas redes, acaba trazendo uma via de informação que não vem na mídia oficial, né? Eles informam o que você nunca saberia pelas mídias normais, né? Então, é interessante tudo isso. E os próprios Bolsonaro, né? Os filhos do Bolsonaro também, Eduardo, o Flávio, né? Que apanham junto com o pai, né? Então, eu acho que isso tudo são figuras que chamam a atenção da gente e que eu creio que é um reflexo do movimento conservador e influenciado pela igreja evangélica. Mas amém, gente. Gente, mudando, só falando um pouco de um assunto que às vezes eu estava pensando, né? Vocês acham coincidência só esse atentado contra o Trump ser tão milimétrico assim para a vida dele ser salva de uma forma tão milimétrica assim? Você acha que não tem nada assim? É só coincidência? É só tendo visto que Deus intervém na história, né? O quanto será que porque esse atentado, ao mesmo tempo que quase destrói, né, os Estados Unidos, porque ia ser uma guerra, né? A reação ia ser muito violenta. O fato de ter pegado na orelha, né, para derramar sangue daquela forma, né, mas não pegar no meio da cabeça dele, é muito interessante, né? Se a gente parar para pensar, né? A gente que acredita que... Você acha que Deus está indiferente a uma eleição, né, tão importante para o mundo, né, para o mundo livre? Né? Eu não quero fazer nenhum julgamento, né, porque a gente, na verdade, não sabe, né? Mas é muito difícil você não ver o dedo de Deus, né? De alguma forma, sabe lá com quais objetivos, não quero fazer nenhum julgamento nesse sentido, né? Mas que é, assim, uma coisa... Olha, gente, para pensar, cara. Por 2 centímetros ali, ou talvez menos, o cara estava morto. É impressionante, não é? Né? Quando você vê aquela foto do New York Times, né, da bala passando, muito impressionante. Sabe o que é mais impressionante para mim?
ter pessoas que falam que o atirador era contratado para promover ele com o livramento. Rapaz, quem é o ser humano com a cabeça no lugar, que bota um cara em cima do prédio com um fuzil e fala, atire na minha orelha para simular um atentado? Meu Deus do céu. Absurdo, né? Não, gente, tem que pegar um atirador desse. Esse cara tem que dar aula para o planeta inteiro. Não, mas ninguém. Eu acho que ninguém sério acredita nisso. Né? O nível de doutrinação ideológica bate recordes que eu vou falar. Hoje tem uma matéria na Folha de São Paulo de uma menina que é de esquerda criticando isso, né? Ela até cita, ela acha que é uma coisa do idiota de esquerda, ela diz. E ela diz assim, os idiotas vão... Ela está citando o Nelson Rodrigues, né? Os idiotas vão dominar o mundo não porque são capazes, mas sim pela quantidade. Né? Eles são muitos. E ela coloca isso, que tanto a facada, né? Dizer que a facada... que ela falou que ela estava numa conversa... E alguém sugeriu que tinha um documentário mostrando que a facada foi produzida, né? Aí ela falou, e eu tentei convencer as pessoas que é impossível você envolver tanta gente, a Polícia Federal, os hospitais, os médicos, numa farsa dessa natureza, dessa magnitude. E eu falei, e enquanto eu falava, todo mundo me olhava como se a louca fosse eu. E isso é uma menina de esquerda, né, cara? É incrível, né? As pessoas não... Mas e o Bispo João, é uma pessoa como essa aí que logo começa a fazer a conta e dali a pouco pula fora desse barco. Ela vai ver que ela está num mundo de sandice, não vai conseguir se adaptar. Ela começa a pensar fora da caixa, vai para o outro lado e... É isso aí. Assim, ela fala que isso é o viés de confirmação, né? A gente só acredita naquilo que a gente quer, né? As pessoas só acreditam no que querem, né? Eu acho que as pessoas construíram um mundo de Nárnia na mente, na alma, né? E vivem esse mundo, esse paralelo, fora da realidade. Aí entra todas essas questões sobre sexualidade, liberação das drogas. É tudo um mundo fantasioso, né? Maluco mesmo. Queridos, eu vou ter que sair. Hoje eu tenho muito compromisso. Love you para Chuchu, cada um. Pessoal, agradecer. A Aline aqui também fez um comentário. Eu acredito em teoria... da conspiração, contudo, eu não pensei a respeito, né? Falando sobre o comentário do Bispo João aí. O Bispo João sempre fazendo a gente pensar fora da caixa, né? E a Cristina Bernardes, graça e paz, irmãos. Né? Então, realmente, a gente aprende a ver a sociedade, né, de uma maneira mais lúcida, né? Acho que esse é o objetivo do nosso programa, né, Kennedy? De fazer uma observação mais diferenciada para o povo evangélico a respeito da nossa sociedade, do papel da igreja. Não falamos da perseguição, né, Bispo? Você colocou, escreveu, mas não deu tempo, né? De falar do quê? Da perseguição aos evangélicos. Perseguição não deu tempo de falar, né? Bom, a gente volta amanhã, né, gente? Tem uma youtuber nos Estados Unidos chamada Candace Owens, uma figura, essa acredita em toda a teoria de conspiração. Ela sustenta que a Brigitte Macron, né? A Brigitte Macron é homem e ninguém convence ela que não é homem, né? Que a mulher do Emmanuel Macron é homem, apesar de ter 3 filhos. Mas é interessante, né? Mas ela fala muito sobre isso, ela é católica, né? Mas ela fala muito sobre a perseguição que os cristãos sofrem. Ela não é idiota, não, cara. Apesar dela ser acreditar muito em teoria de conspiração, ela é muito inteligente. Qual o nome dela? Candace Owens. Candace Owens. E ela... mas ela tem essa... Não toma vacina de jeito nenhum. É naquela linha, assim, bem radical mesmo. Legal. A gente podia continuar esse assunto da perseguição, é interessante, viu? Ou as teorias de conspiração, né? Nossa, são boas, né? Mas é isso aí, gente. Um abraço aí para todo mundo. Um abraço aí os queridos que nos acompanham. Um abraço a Aline, Sinara, nossa turma. Nós vamos comemorar ali 11 anos de igreja nesse domingo com um almoço. Que benção. Um culto poderoso, né? A gente vai fazer chama nós aí.
A gente vai estar convidando, inclusive, as pessoas que saíram para estarem conosco lá. Vai ser uma experiência legal. Amém. Um abraço, gente. Tchau. Grande abraço, Deus abençoe. Fica na paz, gente. Até amanhã.